Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando para mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para falar de esporte, para falar de futebol, para falar do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro está na ponta, liderando com 10 pontos, juntinho, coladinho com o América. Vamos falar também do Carioca, do Paulista, vamos falar de futebol regional, contar histórias da SBJ de 1977 e falar do atual Campeonato Mineiro também com o Kidner Valadares do Cicobi Credit Cooper, que é o presidente lá do Cicobi, está aqui para poder bater um papo com a gente. Depois de muito tempo conseguiu um espacinho na agenda lá e a gente trouxe o cara porque vai falar muito sobre o Cicobi e principalmente sobre futebol. Tem muita gente que cruza com ele na rua no dia a dia e não sabe que ele foi um veloz ponta direita da SBJ, campeão 1977, numa época onde o futebol era bem diferente de hoje em dia. E eu costumo dizer, alguns me chamam de saudosistas, que eu gostava mais do futebol jogado naquela época. Tá tudo bem, Kidner? Tudo bem, graças Beleza? a Deus, privilégio estar aqui, poder falar um pouquinho da história de futebol, né? Cicobi Credit Cooper, a SBJ. Eu sou o Rogério Senna daquela época, né? Só joguei na SBJ, né? Joel Tostão chegou uma época para me treinar no bairro, mas não cheguei a jogar pelo bairro, não, só treinei. Só treino no Bar das Graças. Vestia a camisa mesmo, só tricolor da A SBJ, época né? em que o futebol amador tinha isso que você acabou de falar, treino, né? Hoje em dia, talvez pelo fato da maioria dos jogadores serem de fora da cidade, não tem como ter isso, o treino. E como faz falta o treino no futebol, né, Kidner? Porque esse time da SBJ, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele, vai ver a foto no vídeo aí, era um time que treinava bastante, sob o comando do rígido Joel Tristão, que está com saúde ainda hoje lá em Bom Jesus, não é isso? Graças a Deus, realmente Joel Tostão é um mito, né, na história, como alguns outros, né, futebolistas de Bom Jesus do Galho, né? E o Joel, eu lembro direitinho, tinha um tal de fazer a turma levantar de madrugada, correr até no sumidouro, voltar, um preparo físico extraordinário para aquela época, né? E eu tive o privilégio de jogar com o Joel desde os 16 anos até a época que eu saí de Bom Jesus, que eu vim para Caratinga. Agora, o futebol daquela época era muito diferente do futebol de hoje em dia, Kidney, porque você falou aí que os jogadores levantavam cedo, o Joel fazia o pessoal correr para treinar, se preparar fisicamente, onde o físico era menos importante no futebol do que hoje em dia. Hoje, às vezes, o cara não tem tanta qualidade técnica, mas se ele conseguir ter fôlego, ele joga. Naquela época, o cara tinha que ter um mínimo de qualidade técnica para poder jogar. Só o corredor, naquela época, quase que não tinha espaço no time, né? Com certeza, eu gosto muito de falar porque naquela época o talento, né, que aparecia, o cabeça de baga respeitava o talento, não batia. Hoje o talento não aguenta, não consegue jogar futebol, porque eles batem, né? A caixa de ferramentas. O drible naquela época era uma festa. Hoje parece que é uma ofensa, né? Hoje, exatamente, né? Você vê. Eu lembro do Maranhão, que tinha um tal de passar o pé na bola, virar as costas assim, passar para o outro lado. Renatinho do Odilon, o Aloysio do Odilon, tantos outros craques aí, não tinha jogado muito tempo, não. Eu costumo falar, eu dou um exemplo para quem está aí, não está muito longe. Eu cheguei a assistir, jogar com ele. De vez em quando eu encontro na rua aí, o Fifi. Você não acha um zagueiro no futebol brasileiro hoje, um zagueiro, o Fifi não foi o de ponta que eu vi, não. Mas foi um dos últimos que eu vi, que tinha uma saúde física muito boa, um porte físico muito bom, cabeceava bem, chutava bem, batia bem também quando precisava. Não refrescava, né? Não refrescava. Mas você não vê um jogador que se aproxima do Fifi hoje, com a qualidade técnica do Fifi. Um que eu vejo é jogador de enfermaria, que é o Dedé do Cruzeiro. Dedé do Cruzeiro. Não sai Fica só no DM, né? É jogador do DM, Departamento Médico. E o Fifi naquela época era quase que normal, né? De tantos jogadores do nível dele, eu até melhores que tinha. Não, aqui no Caratinga tem muito mais, né? Teve o Arci, Edmundo, muito qualificado. Que eu vi jogar o Anísio. Eu vi, exatamente. O Anísio eu vi jogar e bato palma todo dia pra ele. O Anísio era covardia, né? Aquele porte físico dele. E aquela qualidade, né? Qualidade técnica extraordinária. Havia um monte de outros jogadores aí que hoje a gente não vê mais. Hoje é um jogador regular. E outra coisa,
A chuteira que eu jogava futebol, eu comprava, né? A associação nunca me deu chuteira, não. Hoje não, hoje o cara tem tudo. A realidade é muito diferente hoje, né? A gente vai comparar aqui esse time da associação que foi campeão em 77 e depois a gente vai falar dessa final, que foi uma final histórica também com a Esplanada, que ela aconteceu em 78, me parece, né? Referente ao campeonato de 77, ela aconteceu em 78. 78. A gente vai falar desse jogo especificamente e eu vou fazer uma comparação com outros times da SPJ que eu vi agora recentemente ser campeão. A SPJ nos últimos anos teve a hegemonia do futebol aqui na região, sem dúvida nenhuma, mas agindo completamente diferente do que você acabou de falar agora. Totalmente. Você falou que na sua época a sua chuteira você comprava. Hoje a SPJ traz jogador de fora da cidade. E esses jogadores vêm não só pela chuteira que vão receber, mas pelo bicho também que vão receber depois do jogo. E o bicho na sua época, se é que ele existia, normalmente depois de uma vitória, alguma coisa assim. Hoje não, ganhando, perdendo ou empatando, jogando bem ou mal, o jogador quer receber o dele depois do jogo. É uma diferença muito grande, né, Kidney? Você naquela época jogava pela camisa, né, pela paixão, né? E hoje não, você joga pelo din-din. Eu lembro muito bem o Gerino, que era uns atletas da associação. O Gerino era um viajante. O Gerino veio sexta-feira, quinta-feira, ele estava lá no Montes Claros. Ele arrumava um jeito de chegar para poder treinar, para ver se jogava no domingo. Por paixão, isso não era por dinheiro, não, né? Tutuca, um outro exemplo. Aliás, o Tutuca esteve na final desse ano passado, agora do Regional. Eu tive o prazer de sentar ao lado dele um pouquinho lá no banco de reserva, antes do início da partida, aonde a SPJ perdeu o título para o Entre Folhas. Diga-se de passagem, muito mérito do meu amigo Herbert Correia, porque o Entre Folhas tinha um elenco bem inferior ao elenco da SPJ, isso no papel. Dentro de campo, venceu lá em Bom Jesus por 2-1 e empatou no Caratinga 0-0 e acabou ficando com o título. Mas antes desse último jogo, conversando com o Tutuca, ele falando, relembrando um pouco dessa época sua e daquele belíssimo time que você jogou, que ganhou o campeonato regional em Caratinga. E diga-se de passagem, um campeonato que na época também era muito mais forte do que é hoje, né, Kidney? Porque naquela época você tinha o Bairro das Graças muito forte, um Caratinga muito forte, você tinha um América muito forte, um Santa Bárbara, um Santa Rita, um Botafogo de Inhapim, um Faixa Azul, que hoje a gente não tem, né? Aqui ainda tinha um Rodoviário que tinha um timaço. Rodoviário tinha um timaço, verdade. Eu lembro, no tempo mais antigo, que a turma do DNR, tipo Magelão, tinha muito talento, tinha muito jogador. O Inhapim tinha um timaço, Dom Carvalho tinha um timaço. E eu lembro, quando eu comecei a pegar time na SBJ, era um regional aí que era time de Carlos Chaga, Democrata de Valadares, Pastoril, Nacional de Muriaé, Fuvazão, de Manhuaçu. Exatamente, um monte de time e craques, né? O Caratinga tinha um timaço. Eu lembro da SBJ decidindo um título com o Caratinga, fez 1-0. O Caratinga tinha um timaço, parece que fazer gol, queria, virou o jogo e ganhou a final de 2-1. E com o Zé Horta Valadares pegando tudo, né? Mesmo assim o Caratinga ganhou com o Sargento Manuel, o Nenê Homem, outro cracaço. Nenê Homem, segundo o José Carlos Cerqueira, foi o maior jogador que ele viu jogar, né? Eu vi, não conheci, infelizmente, o Nenê Homem, que parece irmão do Fifi. Eu acho que sim. Irmão do Fifi. Era o caçula lá. Eu não vi jogar, mas segundo o Zé Carlos Cerqueira, o maior que ele viu jogar. Nenê Homem, Marcinho, que jogou no Caratinga nos anos 80 também, conhecido como o Diabo Louro, foi outro cracaço. Mas o Nenê Homem, segundo o Zé Carlos Cerqueira, era um cracaço, nível de jogador top. Jogava muito. Tanto é que saiu pro Vasco, foi jogar foi no pro Vasco, exterior e tudo, né? Então, são jogadores de uma época que o futebol era jogado, tudo bem, num outro ritmo, mais cadenciado, mas mais bonito de se ver também, Kidney? Talento, né? E realmente é nostalgia pura, realmente dava curso você ir no campo e você vê um futebol bem jogado, né? Você não via chutão. Você estava falando da condição física, eu lembrava muito bem que eu jogava na ponta, eu tinha uma dificuldade de bater escanteio, eu não aguentava jogar bola na área, falta de perna, né? Falta de perna. Eu lembro uma vez que a associação foi jogar contra o Valério Doce, e o Vicente era um jogador do Cruzeiro, estava emprestado ao Valério Doce, batia o escanteio, atravessava o campo. Do outro lado. A bola saía lá na outra escanteio. Do outro lado, eu falei, nossa, que inveja. Que inveja. Esse cara com tanta força e tanto talento, né?
E agora o curioso, né? O preparo físico do amador naquela época, ele não era essencial para se jogar um bom futebol. Para se jogar um bom futebol era mesmo a qualidade técnica. Hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo na banca de jornal e lembrando do Bebeto, um volante que tinha no futebol de Caratinga, jogou no América, no Caratinga. Isso é muito, a primeira vez que nós fomos campeão, ele era o zagueiro central do Santa Rita. E Gensou, não era, exatamente, e não era nenhuma forma física exuberante, né? Era até meio gordinho e tal, mas de uma qualidade impressionante, né? Ainda gostava de mamar umas na véspera do jogo, ainda chegar lá meio tomava e jogava muito mesmo. Realmente o Bebeto era craque. E isso para você ter uma ideia de que o condicionamento físico não era o principal objetivo naquela época, né? O cara tinha que ter qualidade. Agora, Kidney, você disse que só jogou na ASBJ. Qual foi o melhor jogador que você teve o prazer de atuar ao lado dele? Você fala assim, pô, jogar com esse cara realmente foi top, foi show. Lá teve o Pedro do Vino, que saiu novo de Caratinga, médico em Juiz de Fora, de lá, morou aqui no Caratinga, chegou a jogar aqui em Caratinga, mas o craque que eu vi mesmo foi o Vermelho. Jogou lá e depois veio para o Caratinga. Aliás, eu lamento muito não ter conhecido muito desses nomes históricos do futebol de Caratinga, porque todo mundo que eu pergunto de uma seleção de Caratinga, todo mundo fala no Vermelho. Nossa. E eu infelizmente, talvez eu não tenha nem foto do Vermelho, que está na história do Esporte Clube Caratinga como um dos grandes craques do Caratinga, para muita gente o maior craque que o Caratinga já teve. E ele dizem que era diferenciado mesmo. Começou aqui na região, em Bom Jesus, na associação. Chegou para treinar, fizeram pouco caso, que ele era franzininho, veio do Rio de Janeiro, arrumaram a chuteira ruim para ele, nem meião arrumaram para ir treinar. Eu lembro que ele fez uma jogada e levou na linha de fundo, assim, a hora que o Zé Otto saiu para fechar, ele passou o pé por trás do curva, assim, jogou atrás do Zé Otto, assim, todo lá no cantinho. Não tinha rede no treino naquela época, passou lá pé da trave. Aí eles arrumaram a chuteira pelo dia. Não chuteira diferente, momento. No dia. Cracaço. Cracaço, né? Tanto todo mundo fala no Vermelho. Tanto é que trouxeram ele para Caratinga e veio para trabalhar na São Geraldo, ficou aí muito tempo. Era um outro diferencial do futebol daquela época, né, Kid? Porque hoje o jogador chega, ele quer 100, 200, 400, 500 por jogo. Tem jogador que chega a ganhar 500 por jogo. Naquela época, muitos vieram de fora da cidade para Caratinga para arrumar um emprego. E naquela época a gente tinha os coronéis, vamos dizer assim, que o camarada tinha uma influência tão grande que ele conseguia realmente para reforçar o time dele. O Caratinga usou muito esse artifício de buscar o cara de fora para dar para ele emprego em Caratinga, e ele acabou ficando por aqui, se casando. O Cacau é um caso disso. O Cacau é de Leopoldina, baita goleiro, veio para lá do Ribeiro Junqueira, veio para Caratinga, e chegando aqui para jogar no Caratinga, arrumaram emprego para ele no serviço público e tal, e o Cacau aposentou no serviço público e jogando futebol no Caratinga. Então, muitas vezes o camarada vinha não para ganhar 100 ou 200 por jogo, ele vinha para conseguir um emprego bom no órgão público, no serviço público, né? Era um diferencial também, né? Que Exato. Hoje, infelizmente, a gente não tem. O cara quer chegar aqui, ganhar 100, 200 por jogo, pegar depois do jogo e ir embora. Agora, o Vermelho foi o melhor que você teve o prazer de jogar com ele? Tive o prazer de treinar, jogar e ver jogar, né? Teve alguns que eu só assisti. Eu, quando cheguei em Buenos Aires, eu tinha 10 anos de idade e cheguei lá, tinha o Pingo. Você é de onde? Eu sou do mundo, né? Fui criado em Viçosa, Rio Casca, Rio de Janeiro, onde é que eu arrumei a doença do Botafogo, né? E Bom Jesus. É uma doença que não chega a ser grave, mas é uma doença. Mas exatamente. Na época tinha time, né? Quando eu comecei a torcer, tinha time, acabou. Tinha time e era um clube. Mas eu cheguei em Bom Jesus do Galho e vi diversos craques de bola, né? E vi um que eu nunca mais vou ver chutar igual chutava, é o Pingo, que é irmão do Rômulo, que todo mundo conhece aqui no Caratinga, entendeu? O Pingo, eu via gol de falta, eu via fazer todo jogo. De escanteio, uma vez por mês, eu via o Pingo fazer gol de escanteio. Pingo, irmão do Rômulo. Rômulo. Morreu recentemente, chamava Reginaldo. Ah, tá. Filho de São Moreira, craca, mas batia na bola. E eu cheguei já era gordinho. Inclusive, nessa decisão que nós perdemos para o Caratinga, eles arrumaram um esquema e suspenderam o Pingo. O Pingo foi suspenso em ser expulso. Todo mundo falou, vamos tirar do jogo. Porque batia que era uma grandeza na bola.
e gordinho já. Olha, gente, eu prometo que a gente vai continuar o papo aqui, porque é um mergulho na história, né? E a gente vai falar de Cicobi também, tá? Porque ele veio aqui para poder falar de futebol, que ele conhece bastante, mas também veio para poder falar do Cicobi Credit Cooper, que está pelo segundo ano apoiando o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, né? E é uma iniciativa muito bacana, é claro, né? E também uma jogada de marketing muito inteligente de quem está à frente da cooperativa, né? Aliás, depois você vai me explicar um pouquinho, porque a gente sempre fala, o Cicobi é um banco ou é uma cooperativa? Né? É uma diferença que muita gente não sabe, né? Banco, cooperativa, mas eu posso ter uma conta só na cooperativa, o banco vai me fazer falta ou não? Mas é um assunto para depois, a gente vai continuar falando de futebol no próximo bloco. E falar um pouquinho agora, antes de encerrar esse bloco, sobre o Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro Cicobi, que é exatamente o campeonato que está rolando agora, com o Cruzeiro na ponta, liderando com 10 pontos ganhos. Cruzeiro enfrentou o Tombense, o Tombense, lá em Ipatinga, né? E venceu por 2-1. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro não foi tão fácil não. O Tombense teve melhor em alguns momentos, criando algumas oportunidades, sabendo de suas limitações, é claro. E o Daniel Amorim, né? O Daniel Amorim, que fez o gol do Tombense, aliás, um belo gol por sinal, matou no peito, girou em cima do Becão, bateu no cantinho do Fábio, foi campeão pelo Santa Cruz aqui em Caratinga do Regional em 2016, fazendo gol na final contra a SPJ do meu amigo Kidner. O Daniel Amorim, que hoje é centroavante do Tombense, fez o gol contra o Cruzeiro nessa última rodada agora, foi um dos centroavantes, foi o camisa 9 do Santa Cruz, campeão 2016 do Regional de Caratinga, vencendo a SBJ no estádio Doutor Maninho, onde o Daniel também fez gol, né? Para se ver como que o futebol regional anda, né? O cara foi lá buscar um centroavante profissional já para poder jogar e ser campeão. Coisas do nosso futebol, não é verdade? E o Cruzeiro é líder com 10 pontos ganhos, seguido do América, que também tem 10 pontos ganhos. O América que venceu o time reserva do Boa Esporte por 1-0. Gol do Luan de pênalti. Agora você pensa assim, mas o Boa Esporte colocou um time reserva contra o América? É porque o Boa Esporte está poupando. A que ponto chegou o futebol? O Boa Esporte entrando com time alternativo, porque vai estrear na Copa do Brasil contra o Vitória da Conquista da Bahia. E aí o técnico colocou 7 jogadores reservas. O América não tem nada com isso, foi lá e venceu por 1-0. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para continuar essa resenha aqui, nota 10, com o meu amigo Kidner, do Cicobi. Mas assunto Cicobi Credit Cooper vai ficar para o último bloco, tá? Agora nós vamos continuar falando da história do futebol, porque esse cara tem muita história no futebol. Embora, como ele mesmo disse, é o Rogério Ceni da época, ele só jogou na SPJ, mas
quando só jogou na SPJ, nesse tempo aqui, era muito, porque era uma época de ouro do nosso futebol. Kidney, eu gostaria que você escalasse o time, nós vamos colocar a foto na tela ali, mas eu gostaria que você escalasse para mim esse time da SPJ. Você se lembra de todo mundo aqui, bacaninha? A escalação do time todinho? Vamos ver, ué. Vamos lá, manda ver. Sim. Manda ver aí. Tá na tela lá? Isso aí. Vê se você consegue escalar para nós aí. O goleiro é o Fernando, goleiraço. Tutuca, tá aí até hoje também, chegou a jogar no time do Caratinga, Sim, profissional. Grande Tutuca. Grande Tutuca. O terror dos juízes de futebol naquela época, assim, a pavor dele. Valtinho Carioca, o famoso, que eu gosto de contar muita história do pai dele, Zé Carioca. Luiz, depois você vai contar chamava carinhosamente de Luiz Preto, veio de Dom Lara. Chico do Zé do Banco. E o Serginho Cotó. O Serginho Cotó é casado com a prima. Joel Tistão, grande figura, né? Que está lá com saúde até hoje, graças a Deus. Pai dele, e muita história para contar. Mário Tistão. No Mário Tistão, em homenagem ao pai dele, goleiro da SBJ. Essa figura aqui na ponta direita sou eu, o Kidney. Kidney, de bigodinho tudo? De bigodinho Veloz, tudo. Ponta direita. Tinha cabelo naquela época. Tinha cabelo, né? Que beleza. Grande. O Urequinha, Carlos Gonzaga, grande jogador. Tinha uma deficiência, ele era especial, tinha uma deficiência no braço, uma fratura. Que não o impedia de jogar muito, né? Tinha talento, jogava muito, batia bem na bola. O Arlen Tristão, filho do Joel. O Carlinhos Sodito, saudosa memória Sodito. E o Tuíca, filho do Nilton Sapateiro. O pai dele, o Nilton Sapateiro, um cara que nunca jogou futebol, foi jogar no veterano e sabia jogar. Eu falei assim, esse cara é impressionante. Nunca jogou futebol? Não, e tinha talento. Jogava fácil. O pai daquelas dele. Coisas que o futebol não explica, né? Saudosa memória. E esse time da SPJ foi campeão de uma competição em 77, um campeonato que a gente tinha em Caratinga, regional, de verdade, um regional, não só com a SPJ, mas time de Santa Bárbara, a gente tinha times de Inhapim, sem contar nos times de Caratinga, que todos eram muito fortes, né? Além de Esplanada, América, Caratinga. E a final foi contra o Esplanada. Conta-se muito dessa final porque o árbitro da final era um árbitro do Esplanada, não do time Esplanada, mas do bairro Esplanada, né? O que era uma incoerência da liga em escalar um árbitro do bairro. E era irmão de um jogador da Esplanada, que era o Carlinhos Marcelino, que era um cracaço de bola. Outro talento. Outro cracaço de bola, o Carlinhos Marcelino. Escondia uma bola. Mas é impressionante, né? Agora é impressionante, né, como que, na época, quando vocês ficaram sabendo que o árbitro seria o irmão do Carlinhos, né? E lá do bairro Esplanada, você se lembra de alguma reclamação da semana do jogo? Ou não, deixa pra lá, o cara... Ou o jogador não pensava nisso? Rogério, acho que a gente nem pensava nisso, que eu estou tomando conhecimento disso agora. Eu não tinha noção disso aí, não, entendeu? E nós ganhamos com um gol de falta do Luiz Preto aí. Luiz Preto. Uma sapatada no meio da rua lá e... pombo sem asa, 1-0, conseguimos segurar. E eu nesse jogo, na realidade, eu era, se eu não me engano, era banco. Eu entrei no final para ajudar a segurar. Porque no final da minha carreira eu tinha quebrado o pé. Eu passei a jogar na zaga, passei a ser zagueiro. A gente colocar lá para dar uma segurada. Aí eu jogava junto com o Luiz Preto. Aí. O Luiz Preto era meio lento e eu tinha muita velocidade. Né? Na verdade, o jogador costumava falar que o craque para chegar no gol tinha que me driblar umas 3, 4 vezes, que eu tinha muita velocidade. Você se recuperava, né? Por isso que o Alves do Atlético foi o melhor marcador do Joãozinho, né? Que tinha muita velocidade. O Joãozinho driblava ele 1, 2, 3 para chegar no gol, tinha que driblar ele umas 3, 4 vezes. Aí dava tempo de chegar a cobertura. Exato. Mas essa final de 77, que foi jogada em 78, né? Quer dizer que na época, então, ninguém se atentou pelo fato do árbitro ser do bairro Esplanada. Honestamente, eu nem lembrava disso. E irmão do Carlinhos Marcelino. Nem lembrava irmão disso. do Carlinhos Marcelino. E conta-se que teve 18 minutos de acréscimo. O maior acréscimo da história do futebol que eu conheço, que eu tenho conhecimento. Porque eu já vi árbitro dar 4, 5 minutos. Agora, 18 minutos de acréscimo é quase um quarto do jogo. Se empatava, a gente tinha jeito. Aí eu estava com a risco de tomar o segundo gol e parar. Porque, agora, você se lembra das imagens do jogo lá, campo lotado, jogar na grota nunca foi fácil, não né? era fácil.
aquele barranco ali, o pau quebrava. O pau mesmo, quebrava. A Dona E Mundica. Dona Mundica. De saudosa memória também, a Dona memória Mundica. também era uma torcedora histórica, não só do Esplanada, mas de Caratinga. Do futebol de Caratinga, todo mundo né? conhecia, né? Saudosa Dona Mundica. São torcedores assim que fazem falta até É que hoje a no turma futebol. ia, os torcedores iam para torcer por paixão mesmo, e gritavam o tempo todo, e não era fácil ganhar ali dentro, não. Era complicado, né? Passar dentro daquele ginásio. Agora, ali, a né, torcida da SPJ, eu costumo dizer, e falo isso hoje sem medo de errar, porque desde a volta do campeonato em 2002, e eu não falo isso com orgulho não, porque eu acho que é até uma falha, não minha, mas infelizmente dos colegas. Desde a volta do campeonato regional em 2002, quando o Esplanada foi campeão em cima do bairro das Graças, no estádio Beira-Rio, eu sou o único da imprensa regional que acompanhou todas as edições do campeonato, desde a sua volta em 2002. E tenho tudo registrado, e acho que a torcida da ASPJ ela é encantadora, ainda hoje. E a cidade de Bom Jesus respira futebol. Eu sempre falo isso, quando está para começar um campeonato regional, eu sempre escrevo nas colunas do Diário de Caratinga, que a cidade mais legal para quem vai fazer futebol é Bom Jesus do Galho. Porque se o jogo for 10 horas da manhã, quando você chega, a cidade já está respirando É futebol. uma covardia, né? Futebol da 10 horas da manhã é complicado, né? Covardia, O horário Eu realmente assistia aqui a difícil. Copa do Mundo no Brasil, meio-dia, assistia um jogo É criminoso isso. Argentina e Irã no Mineirão. Meio-dia é criminoso, né? É covardia. Eu, inclusive, não vi o gol do Messi, que eu saí, eu não estava aguentando mais o sol. Mas, Criminoso. quer dizer, eu estava assistindo. E ele jogando, né? Criminoso, né? É, Agora, Kidney, a torcida da SPJ, ela sempre foi assim, a do Lobo, apaixonada, que ia, que lotava estádio, que acompanhava, porque ultimamente é uma torcida para mim eu a não mais vou dizer apaixonada. que eu não acompanho hoje, honestamente eu não acompanho. Mas naquela época era algo fascinante, eles acompanhavam mesmo, gritavam, a turma tomava nome de jubileu para ir afora, mas brigava. Uma decisão que nós ganhamos no Santa Rita, eu acho que a gente tinha mais torcida que o Santa Rita lá dentro. Quantidade de gente que veio, entendeu? Ganhamos uma decisão de pênalti, Joel Tostão era o treinador, Fernando era goleiro, Bebeto era zagueiro do time. Eu joguei de volante para não deixar o Caparaó tocar na bola e ele não chutou nenhuma bola. O Caparaó chutava forte de um cavalo também. Era outro, se deixasse espaço para ele batia bem. Caparaó jogou no Rodoviário, jogou no América. O nome dele muito é no América, né? Mas no final eu já estava jogando ali, né? Na época, quebrando galho ali, aqui. Os times já foi a decair, né? Rodoviário já não tinha aquele timaço mais. O último grande momento do União Rodoviária no futebol regional foi em 1991, com o título, com o Canuta no comando ainda. E eu me lembro bem desse jogo, dessa final contra o Santa Rita, até o Santa Rita dirigido pelo Carlinhos Careca, que depois foi meu técnico no Santa Rita, no time de juniores que jogou o Campeonato Mineiro de 94. Tive o prazer de ser comandado pelo grande Carlinhos Careca, que hoje está lá no futebol de Goiás, na segunda divisão. O Carlinhos Careca era o técnico daquele time do Santa Rita de 91, e perderam a final nos pênaltis para o União Rodoviário também de 91, e o Rodoviário tinha um time que para muita gente envelhecido já, né? Bem envelhecido, Jovino, Juercino, tinha os mais jovens lá que eu me lembro era o Santana. Pura, né? Os mais jovens que eu me lembro eram o Santana e o Renatinho, mas o Garrinchinha, reserva daquele time, né? Então assim, o Rodoviário foi campeão. Tinha de volante o Éder, irmão do Édervano, você deve ter jogado contra também. Conheci. Né? Era um time que foi criticado antes do jogo, porque era um time teoricamente não, né? Na prática era bem mais velho do que o time do Santa Rita. O César, já gordão. Né? Mas jogando ainda aquela bola que a gente sabe que ele sempre jogou. Robson Cirilo. O outro jogou muita bola também, vou lembrar aqui, o Nélio. O Nélio quebrou meu pé uma vez dentro do corpo. O Nélio fez essa covardia com você? Mas sem intenção, sem intenção, né? O pé uma vez. Nélio, super craque, foi homenageado. O Caratinga estava com futebol profissional, foi treinar contra a associação lá. Foi treinar contra a associação. E o Nélio jogava muito também, o Nélio jogava muita bola, né?
O Caratinga fez uma homenagem a esses ex-jogadores agora recentemente, no final do ano. Eu fui até convidado pela diretoria do Caratinga, até agradeci o convite, para poder falar um pouco da história desses jogadores e do futebol de Caratinga. E eu sempre fico muito orgulhoso, porque, e modéstia à parte, eu me interesso muito pela história do futebol de Caratinga e região. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um cara como o Kidner, que jogou, que viu muita gente boa jogar, que foi campeão, que tem história no futebol, para mim o programa tinha que ter 2, 3, 4 horas, porque 1 hora acaba sendo pouco para a gente poder falar sobre a história do futebol de Caratinga e o que esses caras viram, o que eles jogaram. Então é realmente muito bacana. Eu fico muito feliz sempre quando eu recebo alguém que conta a história do futebol de Caratinga. Então, só para finalizar sobre o Rodoviário, foi o último ano que o Rodoviário brilhou. Mas em 77, além da final, você se lembra de algum outro jogo assim que você fala, nossa, ali eu percebi que o time poderia ser campeão? Contra um adversário. Porque a gente tinha adversário forte no campeonato todo. Não, eu acho que foi contra o próprio Esplanada, lá em Bom Jesus, durante o campeonato, que ali já era uma decisão. Era né? final. Inclusive eu fiz um gol. Eu brincava, o Esplanada tinha 2 zagueiros, eles estão até 2, um baixinho, um pintor, acho que é Bastiãozinho. O nome Pintor. dele era... E tinha um altão. Adão Sentado. Exatamente. O Adão Sentado dizem que era muito bom zagueiro, apesar do tamanho. Baixinho e o outro Adão compridão. Sentado. Os 2 zagueirão, compridão. Que era o Wilson. Exatamente. Adão Sentado e Wilson. Eu não frequentava o estádio, mas como eu falei, procuro ler e me informar sobre a história do futebol de Caratinga, e tem muita história para contar essa dupla. O Wilson tem um filho que é chamado de Wilson, que é zagueiro do Esplanada atual. E o Adão Sentado, de saudosa memória também, já falecido. Dizem que era uma dupla bacana de zaga, né? Baixinho. Mesmo assim, você conseguiu ir lá e fazer um golzinho? Dei sorte, né? Um chapéuzinho nos 2 e de perna esquerda, disso. Eu matava o Bastiãozinho até outro dia, não podia encontrar com ele. Chapéuzinho nos 2 e bateu e foi sorte? Foi sorte. Foi sorte, de canhota. De canhota? O Carlinhos fala, nunca mais você vai fazer isso. Aquele dia eu falei, dessa vez não vou ser campeão. Mas eu gosto de contar uma história, você que sabe bem os nomes, tem um outro aí, um pintor, um grandão, no Rodoviário. De vez em quando eu encontro com ele já não pode me ver que ri. E o dente? Ele me deu um chute na boca e conseguiu arrancar o dente, quebrar o dente. Um pintor que tem aí um fortão, não sei o que, da mina, chama ele pelo nome da mãe dele. Ah, tá. Eu vou tentar lembrar aqui mas do Rodoviário. Do Rodoviário, da Noemi, não sei o que. Zé da Noêmia. Zé da Noêmia. Pintor. A família inteira bom profissional, bom profissional. Mas não pode me ver que tem que rir, que eu tenho que contar a história que conseguiu trincar o dente. Daquele zagueirão que chegava até hoje. Só um chutinho aqui no queixo, o dente trincou. Lá no campo rodoviário de chão, rapaz, que doía. Era chão? Era chão, pedra pura. Você vê como é que o pessoal gostava, não tinha 1 grama no campo rodoviário. Era mesmo? Não. Rapaz... agora o curioso, né, Kid, que o futebol daquela época, uma das coisas, e a gente não vai falar só do amador, não, no profissional mesmo. A gente, comparar épocas é sempre muito difícil, né, porque não se tem como voltar ao passado, exato. Então é muito difícil de se comparar a época. Então quando eu falo assim, gente, se o Pelé tivesse todo o aparato, aí os mais jovens, para depreciar, mas naquela época que se amarrava cachorro com linguiça, futebol era lento, era isso, o zagueiro era bobo, que não sei o que e tal. O que eu tento explicar para os mais jovens é o seguinte, na minha visão, que entendo um pouquinho de futebol, não entendo muito não, só um pouquinho. Se o Pelé, se a gente tivesse inventado sua máquina do tempo, e a gente tivesse como buscar o Pelé, e colocá-lo no futebol de hoje em dia, com tudo que o jogador tem hoje em dia para poder jogar, com o condicionamento físico do jogador atual, com o equipamento do jogador atual, onde a chuteira é feita de acordo com o formato do pé do caboclo, onde a bola ela não encharca de água mais, né? Onde o camarada tem a fisiologia, nutricionista. Se a gente pudesse colocar o Pelé hoje, ele iria fazer uns 2.500 gols. Nossa Senhora. Né? O Pelé, gente, quem viu o Pelé viu, e bom de cabeça.
no chão, fisicamente, o drible, chutava bem, mal, tanto é que o Procópio quebrou a perna dele, quebrou a perna do Procópio. Ele também sabia se defender. Sabia, que o Procópio já deve ter quebrado uma meia dúzia de perna por aí. Procopão. Você vai, ele era diferenciado, eu não vou muito não, Reinaldo, Tostão, gente, dava gosto de ver. Então, assim, essa comparação de época, no futebol amador também, ela é muito difícil de se fazer. Mas, quantos camisa 10 da sua época que você parava para poder ver jogar? Nossa Senhora. No futebol regional? No futebol regional, vou te falar. Você falou do Nélio, que era um gênio. Que é um gênio. No Inhapim tem um tal de Serginho, que era uma covardia também. Do Grêmio de Inhapim. Naquela época, que já foi campeão regional. Era um cracaço. O Nenê homem não se fala, né? O Coisa falou aí, ele deve ter falado do maior craque do jogar no Caratinga, né? Porque, sim, né? Sim. O Zé Carlos. Mas realmente, o cracaço, o Nélio, o César, Marcinho, o Beto, irmão do Marcinho, jogava fácil também. Fácil. Tinha um monte de talento aí. O Carlinho era uma covardia, não sei se jogava mais. O Carlinho prendia uma bola no meio, magricelo, as canelas finas. O Carlinhos, eu costumo dizer o seguinte, aquele campo do Esplanada, meio careca, meio grama, meio pé de galinha, ele conseguia dominar aquela bola de couro pesada. Sozinho. E ele enfileirava, essas jogadas que a gente viu o jogador fazer o jeito de passar por 1, 2, o Carlinhos passava por 5, 6, com uma facilidade impressionante. Que a gente viu no meio desse cara aqui, muito atleta aí na parte física, né? O Cruzeiro teve um, né? Roberto Batata. Ele não dibrava, ele passava, né? Ele derrubava os caras, ele trombava. Ele punha na frente e partia, mas em compensação teve o Eduardo, que tinha o Dibo da Vaga, que inventou o Dibo da Vaga, que era um craque. E eu não sou cruzeirense não, mas craque eu gosto de futebol, né? Gosto de futebol. Eu acho que essa é uma das vantagens de se conversar com quem viu futebol e entende de futebol. Outro dia, em rede social, a gente até teve um debate, vou colocar no campo do debate. Eu sou flamenguista, mas eu gosto de futebol. E por gostar de futebol, do bom futebol, eu me tornei um flamenguista na época de Andrade, Adílio, Zico, Nunes, ponto. Não sei de continuar. Agora, atualmente, as novas gerações, me parece que eles gostam só do time deles, e o cara pode ser uma cabeça de bag do mundo, que se tiver no time deles é bom. Se tiver no time do outro é ruim. O Fred, outro dia, do Cruzeiro tá metendo pau, né? Era um agora você virou gênio, agora você virou Van Basten. Então é isso aí. Gente, o papo com o Kidney tá maravilhoso, falar de futebol, falar de 77, desse título da SPJ, mas a gente tem que falar do Cicobi também. E a gente vai continuar falando de futebol no próximo bloco, porque o Cicobi apoia o Campeonato Mineiro já pelo 2º ano consecutivo, e o Kidney vai tentar responder para a gente em que nível de importância isso tem no dia a dia da cooperativa. E aquela pergunta que eu fiz, de cooperativa, banco, qual a grande diferença? Daqui a pouquinho, tá bom? Só para matar o assunto, campeonato regional, campeonato estadual. No Rio de Janeiro, o clássico Vasco-Flamengo foi um clássico bem mais ou menos. O Flamengo voltando com alguns jogadores ditos titulares, Rodolfo, Pará e por aí afora, tirando um pouco da meninada. Mesmo assim, teve mais volume de jogo contra o Vasco, que nas vésperas perdeu o Nenê. Nenê, que era o que pensava no meio campo do Vasco, né? É o veterano com qualidade, de toque, de passe. Preferiu ganhar menos no São Paulo, né? Ele abriu mão de um aumento para ganhar menos no São Paulo, para de repente ter mais oportunidade, pelo menos na cabeça dele, né? E o jogo foi 0-0. Em São Paulo tivemos o clássico São Paulo e Corinthians, o São Paulo ainda sem o Nenê, mas o Corinthians acabou vencendo. O Corinthians é aquele time que joga futebol correto, não é brilhante, não é bonito de se ver, mas é o futebol correto. Venceu por 2-1 o São Paulo, que está em formação. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica,
veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, no oferecimento especial do Café Paula Maciel, o café mais gostoso do Brasil. Eita, cafezinho bom. De manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com aquela broa de fubá que a vovó faz, com aquele bolinho de arroz que a titia sabe fazer, com aquela rosquinha de nata. Café Paula Maciel é sempre uma delícia. Você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar você encontra Café Paula Maciel, porque é uma delícia. E o melhor, agora também com filtro para café Paula Maciel, ecologicamente correto. Você pode usar até 5 vezes para poder fazer o seu cafezinho Paula Maciel. Café gostoso de verdade, Paula Maciel. Experimente, garanto que você vai adorar. E saboreando o café Paula Maciel, o Kidney vai me explicar aqui agora, antes do programa, a gente vai voltar a falar sobre futebol, viu gente? A diferença de cooperativa e banco, tem muita gente que ainda tem dúvida, né, sobre essa diferença. Cooperativa, banco, tem algum serviço que a cooperativa não faz, que você só consegue no banco? Qual a diferença, Kid? Olha, quando a maior ofensa para algum funcionário, alguém ligado à cooperativa, é chama ela de banco. É mesmo? É uma ofensa. Mas é uma dúvida que as pessoas ainda têm? Porque, na realidade, nós somos uma cooperativa de crédito financeira, né? Em Caratinga nós somos 3. Né? A nossa cooperativa, o Cicobi Credit Cooper, Cicobi Credit Leste e Cicobi Saúde, que é da área de saúde. Essa é ligada a um grupo, né? O grupo da área de saúde. E as outras 2 cooperativas de livre admissão. Porque o associado, nós não temos cliente, nós temos associado. Né? É uma diferença em relação ao banco. O cliente é aquele que a gente costuma prestar um serviço que não seja associado, o cara que vai lá pagar um boleto que a gente não recebe, a gente procura receber só de associado. E o diferencial é esse, o associado fala com o diretor, o associado fala com o conselheiro, né? Ele é dono da cooperativa, aquilo que os bancos são considerados como lucro e tudo, na cooperativa sobra e volta para a conta do nosso associado. Entendeu? Então existem muitas diferenças em relação a uma diferença especialmente de relação, né? De relação. É uma relação mais próxima, né? O associado, o dia que quer sair da cooperativa, que quer ir embora, quer encerrar a sua conta, ele vai e tem capital para levar. Entendeu? Porque ele deixou uma história na cooperativa que volta para ele em forma de resultado, de dinheiro, entendeu? E o dia que você quer sair de um banco, se bobear, você tem que ir lá e pagar as tarifas, tudo que tem para você poder sair. É um grande diferencial. A gente vê, na nossa visão, não a longo prazo, a médio prazo, o pessoal migrar para as cooperativas, desde, é claro, que elas têm um trabalho sério, comprometido com o resultado, transfira confiança. E o que prejudica a gente ainda é a história que a gente tem na nossa região de cooperativa, não de cooperativa financeira, mas cooperativa de leite, cooperativa de cana e outras coisas mais aí que tiveram, que fizeram um estrago, a gente percebe aí nas famílias. Ainda tem esse resquício? As pessoas ainda acham que... Tem uma dificuldade, se você for olhar, tem famílias aí, o pessoal não gosta de falar, que não ficou dito, mas tem famílias aí que tem hora na propriedade até hoje, de época de Copercana, né? O pessoal que está fazendo inventário, às vezes, tem alguma pendência e vai procurar baixa onde, essa dificuldade.
isso prejudica muito a gente ainda. Entendeu? Essa imagem da cooperativa atual, ela sofre um pouquinho pelo que aconteceu no passado. Histórico que tem aqui. Mas todas elas já vão fazendo esse trabalho, já vai mudando, e o pessoal já vai migrando para a cooperativa. E quem entra dificilmente sai. Porque vê que é vantajoso, ele é respeitado, ele é considerado. O associado, quando chega, a gente sabe que é o patrão que está chegando, é o responsável pelo salário da gente. Então, o trabalho é diferenciado, entendeu? É diferente. Agora, na Credit Cooper, no Cicobi Credit Cooper, é algo voltado só para a zona rural, para o produtor rural, ou não? É livre admissão, como você disse? O cara do comércio, ele pode ter a sua conta também lá no Cicobi Credit Cooper? Ele pode ser um associado outra explicação. Também? O Cicobi Credit Cooper, a origem dela é rural, a origem. Mas a partir de um determinado da liberação, da livre admissão, para a gente poder atender esse segmento, foi, acho que eu não sou muito bom de data, entendeu? Mas acho que foi em 2009, por aí. 2009. Por aí que veio. Mas antes era só voltado para a zona rural. A nossa cooperativa era. Assim como a Credileste era voltada, só para o comércio. Não era nem para o comércio, era para o vestuário. Ah, tá. Para o pessoal ligado ao comércio da área de vestuário. Exatamente. Entendeu? Porque as cooperativas eram segmentadas, assim como é o Cicobi Saúde. Que é só para a área de saúde. Pessoal da área de saúde, médico, enfermeiro, dentista, quem trabalha, enfermeiro, essas coisas assim. Aí, quando criou-se a livre admissão, entendeu? O pessoal vira um fatinho novo, justamente a intenção de poder, por que não atender demais segmentos, porque entenderam que os juros eram menores, tinha mais facilidade, a gente atendia pequenas localizações, os bancos não atendiam, entendeu? Aí criou-se a livre admissão, onde qualquer segmento da sociedade pode trabalhar conosco, entendeu? Ah, bacana. E a vantagem é que o associado escolhe seu dirigente, entendeu? E os dirigentes, por seguinte, escolhem o seu diretor que vai dirigir a cooperativa. Bacana. Então, é muito mais fácil, né? Exatamente. Trabalhar com a cooperativa do que com o banco diretamente. diretamente. A gente trabalha durante o ano, que forma de sobra, além de a gente remunerar o capital do associado, que quando abre a conta deposita, a gente distribui a sobra para eles. É onde a gente fala, banco dá lucro, nós não, nós damos sobras e divide as sobras. E tentando mudar um pouco, Kildner, essa imagem que se tem, tudo bem que é uma imagem meio regionalizada aqui de Caratinga, esse resquício das outras cooperativas que não deram certo. Apostar no marketing, como o Cicobi está fazendo no Campeonato Mineiro, acaba sendo um bom negócio, né? Porque você mostra exatamente, você tenta mostrar e reforçar a marca, né? Fortalecer a marca Cicobi, né? Aí já foi, a nível de Minas Gerais, nós temos duas centrais que organizam as cooperativas em Minas Gerais, dá assistência jurídica, orientação técnica, entendeu? Nós temos duas centrais. Por exemplo, nós, Cicobi Credit Cooper, temos a Crediminas, né? Cicobi Central Crediminas. A Cicobi Credileste, existe a Secrenge, são duas centrais. E nós estamos começando um trabalho que, por que Minas Gerais ter duas centrais? Por que não unificar, né? É algo que o pessoal às vezes tem medo de tocar, mas, por exemplo, eu não vejo Caratinga a longo prazo com 3 cooperativas. Vai ter que ser uma só. E se bobear na região, criasse uma só regional. Nós já tivemos um trabalho, um tempo atrás, um estudo de uma fusão com Manhuaçu, Lajinha, entendeu? Não deu liga, porque o pessoal acha que, não, primeiro a gente tem que resolver Caratinga, né? E a gente acha, inclusive, na semana passada, nós perdemos o nosso presidente da nossa central de Minas Gerais, que morreu num acidente aqui em Valadares, Alberto Ferreira. Saudosa memória, um elemento extraordinário para o cooperativismo, de crédito, para todos os segmentos cooperativos. Então, a gente vê isso fundindo. Então, as centrais, nós já estamos fazendo, junto às centrais, já estamos fazendo nosso trabalho conjunto. E esse de marketing já foi uma visão, é um primeiro.
As duas É o centrais. pontapé inicial para quem sabe futuramente. Exatamente. Algumas coisas, cursos nós já estamos fazendo conjunto. Já está começando um trabalho de difusão, de entendimento, que é o caminho. E a gente foi ver, eles começaram a entender por que, por exemplo, que o café da Colômbia tem muito mais nome que o café do Brasil fora. O café da Colômbia patrocina Fórmula 1. Tem algumas coisas lá, você vê, corrida de Fórmula 1 tem lá, café da Colômbia, costuma ter. Aí entenderam, a gente precisa começar a mostrar. Porque primeiro foi a criação da marca, Cicobi. Apesar do nome não encaixar bem, mas já pegou, é o sistema de cooperativa do Brasil. Quer dizer, o Brasil inteiro você chega numa sua Cicobi, chega em Caratinga, Cicobi. Então já sabe que é o sistema de cooperativa do Brasil, Exato. Cicobi. Entendeu? É uma marca pesada, assim como Bradesco, vocês sabem que é o Banco Brasileiro de Desconto, Sim. né? Você fala Caixa, sabe que é a Caixa que é o nome federal. E assim vai. E outra coisa, né, criada a marca. E outra coisa, o esporte, eu costumo dizer, e eu até tive aqui abrindo o jogo da semana passada, recebendo meu amigo Marcelo Cardoso, mestre Marcelo Cardoso de Taekwondo, que me deu a triste notícia, inclusive eu coloco na coluna do Diário desta semana, da Lucianinha Cardoso, filha dele, campeã mineira várias vezes e 3º lugar no Brasil. A Lucianinha desistiu de competir por falta de patrocínio e principalmente porque ela não conseguiu ir na Copa do Brasil em Brasília ano passado, que ficava em torno de R$4.000. Para o Marcelo seria complicado, mas se ela tivesse um patrocínio, talvez não. E o Marcelo me disse o seguinte: olha, Rogério, é muito complicado às vezes você buscar o patrocínio, mesmo sendo o Marcelo um cara idôneo, responsável, com história no esporte, e principalmente com resultados, né? Com resultado. Porque nenhuma empresa, nenhuma marca também quer linkar a sua imagem a quem não é vitorioso. Ou você linka alguém que é vitorioso, ou alguém que faz algo muito importante na questão social. Que não seja um esporte de resultado, mas que seja de formação. Eu acho que é os dois caminhos. E a gente lamenta muito o que aconteceu com a Lucianinha, que ela desistiu, falou, não quero mais competir. A frustração foi tamanha que ela falou que não quer mais competir, exatamente porque no passado ela não conseguiu ir à Copa do Brasil, depois de se dedicar a treinamento, de abrir mão de namorado, uma série de coisas. Então a gente lamenta muito a falta de uma política esportiva em Caratinga, principalmente. É uma cobrança que eu faço diariamente, é uma cobrança que eu faço no jornal, no rádio, na TV. Né? Estou tentando agendar uma conversa, não vou dizer de amigo, porque eu não considero o Dr. Hélito meu amigo, porque a gente não senta para tomar cerveja. Mas eu estou tentando uma agenda com ele, de 10 minutinhos que seja, viu, prefeito? Para que o senhor possa me receber ou até me dar o prazer de ir à minha casa ou ao sítio, para que a gente possa tomar uma cachaça da boa, bater um papo e falar sobre o esporte de Caratinga, que eu tenho algumas observações. Não que eu queira ser o dono da verdade, não, longe de mim, tem gente muito mais competente para isso, mas de uma observação de alguém que está há muito tempo nessa área. Então, a gente gostaria de ter isso. Então, quando o Cicobi vem e apoia o Campeonato Mineiro e apoia outras iniciativas, está dando uma demonstração de uma empresa, porque é uma empresa, né, que tem uma visão além só da visão de lucro. Porque é óbvio, por ser uma empresa, tem que ter lucro também. Mas está tendo uma visão além disso aí. E Caratinga falta muito isso, infelizmente. Eu lamento muito pela notícia que o Marcelo me deu semana passada, que Caratinga tem um talento enorme para ter gente boa e tem um talento enorme para desperdiçar talento também, lamentavelmente. Né? Você desculpa que eu te cortei, mas o Cicobi ele consegue enxergar exatamente isso, né? Fortalecer a marca. Você deu aí o exemplo do Café da Colômbia, do Bradesco, porque se os bancos, que não é o caso de vocês, que já falou que o cara que trabalha no cooperativo se sente ofendido, chama de banco. Mas se os bancos eles apostam muito no esporte, a Caixa patrocina todos os times de futebol do Brasil praticamente, pelo menos os grandes de cada estado, a Caixa patrocina, né? O Bradesco sempre apoiou muito, né? O Banco do Brasil é o principal apoiador da natação brasileira, junto com o Correio, o vôlei. Né? Então, se os bancos apostam no esporte como uma vitrine, o Cicobi, mesmo não sendo um banco, não poderia pensar diferente. Né? Exatamente. O pessoal vê, né? Ontem eu estou vendo lá o Ipatingão, está lá, né? Cicobi. E é muito importante ver isso e a marca está aparecendo.
E a gente, você falou em algo muito importante aí, que o diferencial nosso, a gente tem algo dentro da nossa contabilidade, nós chamamos de balanço social. E faz parte. Nós estivemos junto com a menina que você contou a história, e nós já estivemos juntos no passado com ela, de alguns patrocínios. Ela esteve aqui, agradeceu inclusive bastante. Já esteve lá com a gente e tudo. E a gente também fica frustrado com a frustração dela, né? Realmente é um talento desperdiçado. Sim. Jogado fora. A gente tem o hábito de desperdiçar talento em Caratinga, né? Aí dói. Mas e a gente tem muitos outros, social. Hoje mesmo eu recebi na minha sala um estagiário, adentando estagiário, que é da FUNSIMI, baseado num trabalho que a gente tem com a FUNSIMI, de aproveitar alguns talentos da FUNSIMI. E é muito bacana isso, né? Eu acho que o retorno social que o Cicobi dá para a comunidade não tem nem como se medir, né? Rogério, vou falar com você, o que mais me fascina no meu trabalho é isso. É isso, né? É dar oportunidade para quem precisa e quer e precisa. Né? Porque muitas vezes você dá para quem precisa, mas não quer. E você dá para oportunidade para quem precisa. Eu lembro que no primeiro projeto nós fomos lá e tiramos um. Está lá o André, uma figura que chama Sr. Kidner, dá 2 do meu tamanho. Uma figura expoente que veio da FUNSIMI. Aí, ano passado, tinha tanto talento que lá no dia nós subimos para 2, aí eu vi um outro lá, subimos para 3, e nos 3 estava ficando um que eu vi potencial nele, puxa para 4, e ele chegou lá hoje. Entendeu? Rian é o nome dele. Então, é fascinante isso aí, me fascina, que dá oportunidade. E assim, nós estamos contando história, né? E eles vão ser gratos, né, Kidney? A gente precisa entender isso, que lá à frente, quando o André tiver aí a família dele, filho e tudo mais, ele vai olhar para trás e eu acho que o homem precisa voltar a entender o sentido da gratidão. Ele vai olhar para trás e imaginar o seguinte: olha, o Cicobi, na pessoa do seu Kidner, me deu essa oportunidade. Me deu. Não, mas ele vai lembrar de quem estava à frente do Cicobi naquela oportunidade. Me deu a oportunidade de poder me tornar, porque a gente reclama muito que o governo faz a parte dele, que a prefeitura não faz, que o governo do estado não faz. Não faz, né? Então a gente tem a mania de achar que tudo é culpa do poder público. Porque a educação está assim porque o governo faz isso, a saúde está assim porque o governo faz isso. Só que a gente esquece, e você? Você está fazendo o quê? Ou você só está sentado no sofá reclamando que o governo faz? Então eu acho que esse retorno social que o Cicobi dá é muito importante. Isso é muito bacana. E quando eu vi a marca do Cicobi apoiando o esporte, tá tudo bem, que está apoiando o Campeonato Mineiro de profissionais e tem uma boa verba para poder pagar nisso, porque também não se coloca a marca lá de graça. Claro. Mas qualquer empresa que apoia esporte, ela precisa ser vista com outros olhos, porque o esporte ainda para mim, uma tábua de salvação do futuro desse país em relação à juventude, à garotada, né? E a gente viu recentemente agora um centro de treinamento em São Paulo que descobriu vários atletas olímpicos, vai fechar porque a empresa que cuidava resolveu mudar o foco. E aí não apareceu nenhuma outra grande empresa para poder assumir aquele trabalho ali. Então vão ser professores desempregados, alunos que estão lá, garotos que têm a oportunidade de ter uma ocupação durante o dia para treinar, atletismo e tudo mais, vão ficar simplesmente sem espaço, porque então a gente precisa muito da iniciativa privada, sim. É claro, o governo tem a responsabilidade enorme, até porque é ele que arrecada muitos dos nossos impostos, mas a iniciativa privada tem sim a sua parcela de contribuição a dar, como o Cicobi tem dado. Então eu fico muito feliz, e quando eu vi a marca lá, eu preciso levar o Kidner lá no programa para que ele fale exatamente disso, obviamente para você poder contar um pouco das suas histórias do futebol, que são muitas, né? E eu acho que a gente já pode até antecipadamente deixar um outro programa gravado para outro dia, porque nós temos muitas histórias, e eu gostaria de trazer outro cara aqui. Aliás, o Alexandre está me devendo uma visita, né? Ele está meio adiantado, né? Alexandre, melhoras para você, tá? Que você possa melhorar. Nós costumamos chamar o Alexandre lá de gigante. Eu falei, o gigante hoje caiu, gente. Então, o gigante, espero que você possa se recuperar rapidinho,
né? Sem dúvida nenhuma, espero que você se recupere o mais rápido possível. E numa próxima oportunidade, gostaria muito de ter você aqui também, grande gigante Alexandre, sabe tudo e mais um pouquinho. Vai contar a história do bairro, né? Do bairro das Graças. Aliás, essa semana eu coloquei no jornal diário, na coluna de sábado, uma foto do bairro das Graças de 87, se eu não me engano, que tinha lá Carlinhos Marcelino, César, faltou o Zé Rebolo na foto, falaram comigo que era um cracaço, mas faltou o Zé Rebolo na foto lá. Mas eu treinei com o Rafael na zaga, batia também bem também. Ele era açougueiro, né? Então era fácil. O Rafael realmente não refrescava, não. Esse eu cheguei a ver jogar. Kidney, o papo tá bom demais, eu ficaria aqui mais 1 hora falando com você sobre futebol e aprendendo sobre cooperativa. Te agradeço pela presença, eu sei que a sua agenda não é fácil para você poder estar aqui, mas tenho certeza absoluta que nós vamos ter outras oportunidades também, essa parceria do Cicobi. E outra coisa, o Kidney não está aqui pela parceria do Cicobi com o programa só não, gente, porque o Cicobi já está no programa há algum tempo, e eu tento fazer com que ele venha aqui há muito tempo também, mas ele está aqui muito em função do que ele fez no futebol lá na SPJ, pelo bom papo que ele é, vocês viram que fluiu de uma maneira muito tranquila. Eu costumo dizer para as pessoas que eu convido para vir aqui, que ficam meio receosas, é que aqui não é o entrevistador e tal, não, aqui é um bate-papo regado a um delicioso café Paula Maciel. Nada mais que isso. Nosso amigo Zé Maria. Zé Maria do café, figura. grande figuraça, hein? Irmão do Verli Francisco, já deve ter pitado alguns jogos seu também, né? Roubava pouco, né? Pouquinho, né? Grande Verli Francisco, figuraça Verli Francisco. Olha, é muito bom bater o papo com o Kidney aqui. Faltou o Alexandre, mas uma próxima vez ele virá, com certeza. Kidney, obrigado pela presença. O privilégio estar aqui, prazer honrado todo meu. aqui, feliz. E a gente contar um pouquinho da história. Realmente, futebol é uma paixão. E a gente... Claro que eu tenho minha preferência pro meu time, mas eu gosto do futebol. Mas você falou algo para mim que eu tenho que pensar e quando for colocar na rede social a chamada do programa, eu faço questão de colocar essa frase que você disse. Você é botafoguense, mas você gosta de futebol. Eu acho que está faltando muito hoje em dia quem gosta de futebol. Né? Porque o cara que gosta de futebol, ele não vai no campo... Nem do Botafogo ou ele não vai no campo para poder brigar, ele não vai no campo para poder bater no adversário. O cara que gosta de futebol, ele senta para ver o Barcelona, o Manchester City do Guardiola. O cara que gosta de futebol, ele se encantou com a seleção de 82, que não ganhou a Copa, mas marcou. Uma Holanda também não ganhou e marcou. Dava gosto de então, ver. É exatamente isso. O cara que gosta de futebol... Laranja mecânico, ó. Eu me irrito muito hoje em dia com as pessoas que costumam dizer o seguinte: futebol, o importante é resultado, importante resultado, gente, esquece. É na Mega Sena, aí sim importa o resultado. Futebol, o que importa é o prazer dos 90 minutos, né? O prazer dos 90 minutos. 82 não ganhou, mas para mim foi a maior seleção que o Brasil teve. Para mim também. Nós estamos criando uma geração de pessoas que só se interessam pelo resultado. E, lamentavelmente, o jogo, em detrimento disso, está ficando cada vez pior. Está cada vez mais ruim de ver. Né? Está cada vez pior para ver. Por quê? A gente só se Corinthians ano passado, gente. Mas aí, 1-0, aí se você for falar com o corintiano, o cara fala assim: mas você está falando porque o seu time não ganhou? Não, estou falando isso. O Flamengo em 2009, por exemplo, foi campeão brasileiro, mas, convenhamos, que salvava ali o Adriano e o Pet. E só, né? Tanto que o gol foi do Ronaldo Angelim. Nosso tempo da estouradaço, lamentavelmente. Obrigado, valeu. Né? E se Deus quiser, a gente volta na próxima semana com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.